E hoje a nossa viagem é pelas bandeiras de todos os municípios brasileiros. 5.569 bandeiras, mais a do Distrito Federal. E eu vou falar com esse maluco colecionador de bandeiras aqui, que é o jornalista João Renato Amorim, que tem 27 anos e começou quase criança com essa história. O amor pelas bandeiras É verdade. começou de criança, mas a Isso. coleção de bandeiras mesmo começou no finalzinho de 2009, início de 2010. E aí, João, antes de te dar o bom dia, vou contar a historinha, né, que nos une aí. Na Bienal do Livro de 2014, me aparece João Renato ali com um livro meu, Almanaque das Bandeiras, e ele me contou que estava colecionando, que ele queria juntar todas as bandeiras de todos os municípios. Aí eu pensei comigo, ó, tá lá o livro, Almanaque das Bandeiras. Falei, mas esse João Renato é um louco. Que coisa maluca. E não é que agora ele me escreveu dizendo que conseguiu? Parabéns, João, bom dia. Olha, bom dia, Marcelo. Obrigado antes de tudo. E mais do que agradecer pelo material que eu enviei a você, é um prazer assim, imenso falar contigo. Você que para mim é uma referência na área, né? E tem essa coisa que nos une, que é essa paixão que a gente tem pela vexilologia, né? Que é o estudo das bandeiras, essa coisa que nos une, que fez com que a gente trocasse figurinhas já na Bienal, já naquela época mesmo, com essa paixão. Mas você sabe que eu vou contar a verdade. Quando você me contou que ia reunir, eu achei que você não ia conseguir. Eu também não achei que não ia conseguir, não. Eu juro para você que eu achei que não ia conseguir. Porque é o seguinte, eu vou até começar do começo, né? Assim, eu tenho 27 anos e, assim, quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade, estava acontecendo a Copa do Mundo na França. E aí, meu pai, ele comprou esse álbum de figurinhas aqui, da Copa do Mundo. Aí eu ficava folheando, vendo as figurinhas assim, Dinamarca, Escócia, Marrocos, Jamaica, Bulgária, Noruega. E eu falava, o que é isso aqui? Onde ficam esses lugares? O que são essas figurinhas aqui, né? Beleza. E aí, foi a partir daí que começou a minha loucura assim por bandeiras, né? Como você falou no começo. E aí o tempo foi passando, né? Eu comecei a estudar, e aí, somado à paixão por bandeiras, eu comecei a me apaixonar por geografia. Tanto que aqui no meu quarto eu tinha um mapa gigantesco pendurado do Brasil. E aí toda vez que saía no noticiário alguma cidade, como por exemplo Gaspar, em Santa Catarina, Não Me Toque, Rio Grande do Sul, ou sei lá, Jeremoabo, na Bahia, toda vez que saía essas cidades, que eu não tinha o menor conhecimento, eu ia lá e consultava. Né? E aí essa coisa foi indo, foi acontecendo. Né? E aí chegou o ano de 2009. A gente aqui em casa, a gente ganhou um computador assim de segunda mão. Era um computador simples, mas assim, mas que pra gente era o que tinha na época, né? E aí, navegando na internet, eu comecei a me deparar com imagens de bandeiras, assim, de municípios, né? Eu já tinha esse gosto por bandeira, já. E aí, do nada, eu comecei a ver e eu pensei, nossa, deve ser legal isso aqui. E eu comecei a juntar. Assim, juntar por curiosidade, não tinha pretensão nenhuma. Né? Eu lembro que no começo, a ideia era começar a juntar só as bandeiras dos municípios de São Paulo, né, que é o estado onde eu resido. Né? E aí eu lembro que essa era fim de 2009, eu nem lembro assim, de cabeça quanto que eu consegui na época. E aí, 2009 para 2010 eu viajei. Aí, voltando de viagem, eu pensei comigo, poxa, se eu conseguir de São Paulo, deve ser interessante também conseguir de outros estados, né? E, basicamente, eu consegui essas imagens através do milagre de um santo, né? Que é o santo Google. Porque é o único meio que eu tinha na época, né? E aí foi juntando, foi indo, fazendo buscas no Google mesmo, indo no site de prefeituras, juntando, assim, na medida do possível, eu até desenhava alguma dessas bandeiras, assim, mesmo eu não tendo tanto conhecimento, tanto domínio na arte de fazer ilustrações para o computador. E aí chegou o ano de 2014 e eu falei, essa coisa para você. Eu aproveitei que eu tinha, ainda tenho, na verdade, a coleção quase completa do Guia dos Curiosos. Uia. E o engraçado é que eu levei isso aqui é na verdade, eu só tinha uma parte na época, né? Eu levei a alguns exemplares do guia, porque eu pensei assim, poxa, eu acho que eu vou encontrar com o Marcelo da Bienal. E assim, foi de cabeça, né? Fui lá, levei, e para minha sorte, quando eu cheguei no stand da Panda Books, que faz o Guia dos Curiosos, tinha um cartaz lá dizendo que você ia estar lá no dia. Eu falei, puta, eu não acredito que ele vai estar lá. Então foi assim, uma coisa muito certeira, sabe? E aí, na sessão de autógrafos, eu até falei isso para você, olha,
quando você estava autografando o livro lá o Almanaque das Bandeiras, eu falei assim, poxa, Marcelo, você não acha interessante também um livro sobre as bandeiras dos municípios do Brasil? Aí ele falou assim, e aí eu expliquei a minha história, né? E aí você falou assim para mim, né? Eu vou te dar meu e-mail, que inclusive está até aqui, ó, até o canhotinho aqui com o seu e-mail. Aí você falou o seguinte, eu vou te dar o meu e-mail, quando você terminar a sua pesquisa, você me procura. E aí o tempo foi passando. E aí, não é que ele terminou mesmo? Eu juro para você que eu não acreditava. Mas tá tudo no Google ou você teve que se procurar de outras formas também essas bandeiras? Estava fácil assim? Então, na verdade é o seguinte. Então, até aquele momento que a gente se encontrou na Bienal, a única ferramenta que eu tinha disponível era o Google. E assim, eu nem sabia que eu poderia encontrar outras formas de consulta. Aí chegou um determinado momento, ali por volta de 2014 mesmo, 2015, que assim, eu não encontrava mais nenhuma bandeira nova. E o meu objetivo era conseguir de todos os municípios. E aí, eu resolvi entrar em contato com as prefeituras, através, basicamente, de e-mail, porque era o único recurso alternativo que eu via na época. Tanto que uma das primeiras bandeiras que eu consegui naquela época foi de uma cidade de Alagoas chamada Cajueiro. Eu vou até explicar rapidinho essa história, porque, fazendo uma pesquisa no Google, eu achei uma primeira bandeira dessa cidade, de Cajueiro, em Alagoas, que era uma bandeira azul com uma estrela amarela, e tinha umas listas embaixo. Só que eu achei muito estranho porque aquilo não era de Cajueiro. Não sei porquê, assim, era de Cajueiro, mas não era da cidade de Cajueiro, em Alagoas. E aí eu entrei em contato com a prefeitura de lá. E depois de certo tempo, o pessoal me respondeu. Teve até um senhor, que até fiz questão de guardar o nome dele, que me respondeu dizendo que tinha a bandeira da cidade. Ele, inclusive, me passou a foto da bandeira. Eu fiz o desenho dessa bandeira, passei de novo para ele, e tanto que hoje no site da prefeitura, se você for consultar lá, vai estar uma outra versão da bandeira, uma coisa assim, alguns retoques, assim, principalmente na parte do brasão, mas a foto original, a primeira versão original foi eu que consegui. Né? Você acabou desenhando a bandeira que está no site da prefeitura? Não, na verdade não foi a que está no site hoje. É uma outra bandeira, que eu inclusive passei para você a foto, mas assim, o que o pessoal de lá fez, foi agora recentemente consultar, eles fizeram só umas adaptações no brasão. Deram uma atualizada ali, porque como eu falei para você, eu não tenho tanto domínio assim em fazer desenho por computador. Então, eu pego ali, de acordo com os meus conhecimentos ali limitados, e vou lá e faço. Né? E aí, basicamente, era isso, Marcelo. Mas então conta mais histórias assim, porque senão todo mundo pensa que estava fácil você fazer esse trabalho. Sim. E aí, do nada, Marcelo, eu não sei como é que aconteceu, eu comecei a ver que as prefeituras começaram a criar páginas no Facebook. E isso ajudou bastante, principalmente por um motivo especial, porque muitas dessas prefeituras, obviamente, faziam a divulgação das ações na cidade. Entre essas ações que eles faziam, eles divulgavam os desfiles cívicos de 7 de setembro. E isso me ajudou bastante. Eu falo para você que isso me ajudou bastante. Tem algumas cidades que eu lembro que eu só conseguia o desenho, a foto, através das fotos de desfile cívico. Por exemplo, tem uma cidade em Sergipe chamada Feira Nova. Eu só consegui essa bandeira através de uma foto de desfile cívico. E aí é que tem um problema também, que é o seguinte, quando você pega essas fotos, é um trabalho para você, vamos dizer assim, pegar o melhor ângulo da bandeira para você fazer o desenho, né? Porque às vezes tem um detalhe, tem alguma coisa ali, tem uma cor diferente que você não vê em algumas fotos, e para você fazer isso é bem complicado, né? Mas isso, assim, me ajudou bastante. Tem uma outra cidade na Bahia, chamada Licínio de Almeida. Primeiro, o desenho da bandeira é uma coisa curiosa, né? Tem uns desenhos ali de mineração, né? Talvez ali, se eu não me engano, ela fica na região da Chapada Diamantina, então uma região muito, enfim, exploradora de minérios e tal. E essa cidade também foi uma outra cidade que eu só consegui através de desfile, foto de desfile, né? E tem outra... Pode falar. Eu ia te perguntar, todas as cidades tinham bandeira, ou quando você ligava lá, o prefeito falava, nós não temos bandeira, mas a gente vai providenciar uma? Teve algum caso de cidade sem bandeira? Então, como eu falei para você, eu mandei esse e-mail para você em julho julho passado, né? No mês passado. E o que aconteceu? Na verdade, como eu estava até falando antes, eu só
fechei o álbum. Eu só fechei o álbum. Por quê? Dessas 5.569 cidades que eu pesquisei, em torno de 20, no máximo, 20 por aí, elas não têm bandeira. No máximo é isso. E são cidades mais do Nordeste e de Minas Gerais. Né? Mas, assim, dos outros estados eu consegui achar todas. Né? E teve, por exemplo, teve um caso de uma cidade no Piauí chamada São Lourenço do Piauí. Eu consegui o contato da secretária de educação dessa cidade, eu consegui recentemente. E aí ela me passou um texto com a bandeira da cidade. E ela me explicou que é o seguinte, essa era a bandeira da cidade, só que a lei ia ser votada, vai ser votada provavelmente na Câmara dos Vereadores de lá. E inclusive está até o desenho junto, e ela me explicou isso, mas mesmo assim eu resolvi incluir nesse catálogo. Né? Então, assim, acho que, como eu falei para você, em torno de 20, 25 cidades no Brasil, ainda não tem uma bandeira oficial. E elas mudam muito, João Renato, assim, você acha que terminou o trabalho, aí você fica sabendo que as cidades estão mudando as bandeiras, acontece isso? Isso acontece, isso é muito natural. Eu estava até lendo uma reportagem de um pessoal que fez um livro sobre bandeiras de Minas Gerais, que eles explicaram o seguinte, tem casos de cidades que mudam de bandeira de acordo com o grupo político que comanda aquela cidade. Então, sei lá, o prefeito usava o azul, quando ele mandava, entre aspas, na cidade. E aí ele perdeu a eleição e entrou outra pessoa que usava, sei lá, o verde. Isso trocava. E ele trocava a bandeira da cidade. E isso acontecia e ainda acontece. Talvez essa seja a grande dificuldade de você saber quais as cidades que mudaram de bandeira. Como eu terminei minha pesquisa agora, o que eu estou fazendo? Eu estou atualizando, entre aspas, cada uma delas. Né, vendo se mudou alguma coisa, fazendo uma correção de cores, assim, já encontrei algumas cidades que, nesse ínterim, já mudaram de bandeira. Né? Então, isso é uma coisa muito natural. Vou até dizer, por exemplo, um caso de uma cidade aqui do interior de São Paulo, Marília, que a bandeira original é dos anos 70. E essa bandeira, ela é 2 faixas verticais em vermelho e uma central em branco. As cores vermelhas, elas se referem à produção de café, que é muito comum naquela região. Só que Marília também é conhecida por ser a sede do Marília Atlético Clube, que é um clube tradicionalíssimo do interior de São Paulo, né, do clube de futebol. E as cores do clube são branco e azul celeste. E teve um prefeito, que acho que foi uns 15 anos atrás, que por causa do Marília, do time do Marília, resolveu mudar a cor dessas faixas, trocar o vermelho pelo azul celeste. O pessoal lá da cidade não gostou nada disso, inclusive até entraram com petição na Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, obrigou que a prefeitura mudasse as cores. E tem uma história interessante também, uma ironia, que as primeiras cores, se você pegar os escudos do Marília, do time do Marília, são vermelho e branco. Então, assim, ao fim e ao cabo, não tinha o menor sentido fazer essa mudança, né? João Renato, tem uma questão, né, que uma é colecionar as bandeiras, mas pelo que você está contando, você colecionou também histórias saborosas, né? A tua preocupação é com o desenho ou você está guardando também as informações e as curiosidades de cada uma? Então, Marcelo, se já é uma dificuldade você encontrar o desenho, só o desenho de uma bandeira, imagine você encontrar uma informação. Tem algumas cidades que ainda tem o cuidado de contar a história da bandeira. Assim, você pesquisa no site da prefeitura e está lá tudo certinho, tudo descrito. Ou você vai no site da Câmara dos Vereadores e lá tem um documento, tudo certo, tudo assim, belezinha, mostrando o significado das cores, quem a criou, tudo beleza. Mas, assim, o meu foco mais é só na parte do desenho. É como um álbum de figurinhas. É um álbum de figurinhas. Eu fui aos poucos preenchendo esse álbum. Né? E, assim, talvez no futuro eu tenha essa intenção de juntar informação, mas eu vou te contar que, como eu falei antes, se já é uma dificuldade, se já é uma luta, achar uma imagem, imagina o conteúdo da história de uma bandeira, né? É bem difícil. Tem muitas bandeiras que trazem o brasão da cidade, né? Sim. E às vezes o brasão tem lá o lema em latim. Você se preocupa em traduzir isso? Você sabe o que está escrito nesses brasões? Então, eu vou até contar a história na verdade, de 3 casos, né? De 3 casos, assim, bem curiosos de cidades que têm um lema na bandeira. Tem uma cidade no Rio Grande do Norte chamada Macau. Se eu não me engano, essa cidade já fica no litoral potiguar. E aí, nessa atualização que eu estou fazendo, eu fiquei me pegando e falando assim, o que está escrito na bandeira dessa cidade? Tem uma coisa esquisita, Amangau,
não sei se isso é tupi, se é alguma língua indígena e tal. E aí, numa rápida pesquisa, eu descobri que esse lema que está na bandeira dessa cidade, ela significa Porto de Amar, Macau, que seria Amangal, em chinês. Em chinês. Inclusive, nessa página que eu visitei, eles contaram que Macau, no Rio Grande do Norte, é a única cidade no Brasil que tem um nome inspirado, nome de origem chinesa, ou mandarim, né, que é a língua que eles falam lá, né. Tem, por exemplo, outra cidade na Bahia, chamada Canudos, que, obviamente, pelo nome você faz associação com a Batalha de Canudos, que teve lá em 1897. Uhum. E na bandeira dessa cidade, está lá o lema, o sertanejo é, antes de tudo, um forte, que está no livro Os Sertões de Euclides da Cunha, né, que é a obra-prima do escritor que narra o que aconteceu lá naquela região. E tem também uma cidade em Alagoas, até agora eu não consegui descobrir o que significa, mas pelo lema você fica assim, uma pulga atrás da orelha para saber o que é, né? Que está escrito assim na bandeira da cidade de Junqueiro, em Alagoas, santuário e sanatório. Fala assim, santuário e sanatório, o que é isso, né? E aí eu, inclusive, já entrei em contato com a prefeitura de lá e até com a Secretaria de Cultura para saber mais alguma informação sobre ela, porque, assim, buscas rápidas eu não consegui achar o que significa. Mas tem muita cidade que usa lema em latim, isso é natural. Tem uma cidade aqui no interior que eu lembrei agora, chamada Lençóis Paulista, que tem, assim, bem grande, assim, na bandeira da cidade, pró Deu, pró pátria, né? Por Deus e pela pátria, né? Então você já faz essa tradução. Isso é uma coisa que acontece e é normal. E a bandeira de Ouro Preto? Que curiosidade tem na bandeira de Ouro Preto, João? Então, na verdade, a bandeira de Ouro Preto ela foi primeiramente inspirada na bandeira de Minas Gerais, né? Que inclusive eu acho uma das mais bonitas, a bandeira de Minas é de Ouro Preto. Na bandeira de Minas tem aquele lema, né? Libertas que seratamen, né? A liberdade ainda que tagia. Já na bandeira de Ouro Preto estava escrito o seguinte, né? Pretiosum tamen nigrum. Tem um tamen, tanto tamen na bandeira de Minas quanto na bandeira de Ouro Preto. Só que, traduzindo para o português essa frase em latim, ela significa precioso, porém negro. E isso não soava muito bem, né? E aí a Câmara dos Vereadores na cidade resolveu fazer essa correção nesse lema e resolveu trocar a palavra tamen pela palavra aurum, que é ouro, em latim. Precioso, auro negro. Então, precioso, ouro negro. Soa até melhor e ficou até mais bonito. Né? Então, você passou a acompanhar o noticiário para saber assim, a cidade tal se assim, uma região da cidade se desmembrou, vai criar município novo. Você está ligado assim? Tem muito pedido de município novo. Sim. Você acompanha isso? Então, eu sei que tem sim propostas aqui no Congresso Nacional de distritos que querem virar cidade, inclusive a cidade dos meus pais mesmo tem uma questão assim lá no interior de Pernambuco, né? Mas como eu comecei essa pesquisa em 2010, se eu não me engano, em 2010 tinha 5.565 municípios. De lá para cá, a sorte é que só foram criadas 5 cidades, né? Uhum. Uma no Mato Grosso do Sul, Paraíso das Águas, 2 em Santa Catarina, que eu não vou lembrar quais eram os nomes, uma no Rio Grande do Sul, chamada Pinto Bandeira, e outra no estado do Pará, chamada Mogi dos Campos. Dessas 5 eu consegui a bandeira, então não tive problema, né? Mas eu tô assim acompanhando, né? E eu tô torcendo para que não se crie mais nenhuma leva de municípios, que acontecesse nos anos 90. Nos anos 90 teve uma explosão de municípios. O Rio Grande do Sul mesmo, o estado do Rio Grande do Sul teve um aumento muito grande de número de municípios naquela época. Então isso acontece. E tem uma bandeira com um desenho mais curioso, porque bandeira geralmente segue alguns padrões, né? Mas aí sim. Tem alguma coisa assim que você fala, nossa, essa é muito diferente das outras? Ah, tem sim. Na verdade, tem algumas, né? Tem uma cidade no interior de São Paulo também chamada Santa Fé do Sul, que a primeira vez que eu vi a figura dessa bandeira, eu pensei, o que é isso aqui? É uma coisa assim, meio arte moderna, não sei, um desenho assim muito, muito diferente. Mas tem um caso interessante de uma cidade em Pernambuco, chamada Solidão. Aí eu pesquisando a bandeira dessa cidade, eu descobri a imagem dela, e a imagem era pequenininha. Era uma imagem pequenininha e era uma foto. Só que a bandeira dessa cidade é um desenho assim infantil, né? Tem um rio, tem uma árvore, tem as montanhas, tem um sol atrás, tem até nuvens assim. E aí, como eu falei antes, como eu não tenho tanto, assim, não sou exímio em desenhar no computador, eu falei assim, putz, é agora, como é que eu vou fazer a bandeira dessa cidade, né? E aí, o que eu tentei fazer? Eu peguei a bandeira dessa cidade de Solidão, resolvi desenhar à mão, com caneta e papel,
E eu resolvi escanear na minha impressora e jogar no computador, e colorir. Só que não ficou assim, aquela coisa, sabe? Assim, mas era para colocar na coleção, era uma figurinha para colocar no álbum, né? Mas pelo menos assim, valeu a intenção. E aí, recentemente, fazendo uma nova pesquisa, dessa nova pesquisa de atualização, eu consegui achar uma imagem mais, vamos dizer assim, mais elaborada da cidade, né? Da bandeira da cidade. Mas é um caso, assim, talvez mais curioso de bandeira. Né? Bom, você está contando, João, que aí em 11 anos, né? 11 anos de trabalho, de pesquisa, de ligar, de consultar, você conseguiu essas 5.570 bandeiras. Esse álbum, que você está chamando sempre de álbum, ele está guardado só com você ou você já pensa ou já tem algum lugar para mostrar essas bandeiras, onde elas estão reunidas? Então, naquela época mesmo que a gente se encontrou na Bienal, você me passou também o contato do Thiago Berg, que, aliás, ele fez 2 livros maravilhosos sobre símbolos nacionais, né, de bandeiras e de hinos. E aí a gente começou a conversar, ter um contato e tal, e aí eu também, quando eu terminei essa pesquisa, eu passei essas bandeiras para ele, né? E aí a ideia é o seguinte, cara, além do Thiago, eu passei também para você. E aí a ideia é o seguinte, cara, como eu falei para você, que se seria bacana a ideia de ter um livro sobre bandeiras dos municípios, a ideia seria essa, né? Seria fazer um livro, uma espécie mesmo de catálogo dessas bandeiras para que as pessoas tenham, assim, guardem, assim, eu acho uma forma muito lúdica, muito legal de você mostrar, assim, mostrar o Brasil para as pessoas através de bandeiras, né? Ainda mais crianças, assim, acho que é uma coisa maravilhosa. Né? Mas, assim, a ideia, a princípio, é guardar isso por enquanto comigo, né? E, assim, no momento certo, vou achar algum jeito de disponibilizá-la, seja através de um livro, seja através, enfim, de alguma outra ferramenta que ainda não sei qual que é, né? Mas, no começo, era só uma curiosidade, assim, uma curiosidade que eu tinha. Então, não tinha essa intenção de, vou exibir, fazer uma exposição, era só uma curiosidade, uma coisa minha, né? Muito legal, mas olha, tremenda curiosidade, trabalho espetacular e de tempo, né? Porque esses Sim. trabalhos de pesquisa demandam muito, muito tempo, né? Não é que ele passou 11 anos porque ele não fazia, porque ele fazia. E as trocas, né? Os municípios foram trocando de bandeira, municípios foram trocando de brasão. Sensacional esse trabalho. Queria muito agradecer a sua entrevista, João. Dar os parabéns, torcer para que, então, logo, logo, esse trabalho, ele, de alguma forma, seja divulgado para todas as pessoas. E uma coisa que eu vou te contar, aí de experiência, né? Depois de um trabalho como esse, isso aí agora vai ficar para o resto da tua vida, vai virar o teu karma. Porque o tempo todo você vai querer atualizar, vai querer rever. É um trabalho agora que você não larga mais. Você nunca mais vai largar. É verdade. Inclusive, Marcelo, deixa eu só dar uma parênteses aqui e contar mais. Não sei se eu posso contar mais algumas histórias de algumas bandeiras mais curiosas, né? Tem uma cidade de Goiás chamada Chapadão do Céu. E aí, em pesquisas do Google, eu via que a bandeira da cidade era um lobo. E eu achei esquisito aquilo. Eu falei, não é possível que a bandeira dessa cidade seja esse logo. E, para minha grata surpresa, eu consegui achar uma foto de desfile cívico, em que a bandeira da cidade é justamente o logo estampado no fundo branco. Né? É uma coisa também, até que lembra algumas cidades algumas bandeiras de cidades americanas. Né? E, assim, como eu terminei essa pesquisa agora, eu tive muita dificuldade de achar bandeiras, principalmente do Nordeste, mais específico de cidades, de municípios do Piauí e do Maranhão, mais do Piauí. Piauí foi, inclusive, o último estado que eu finalizei. E a bandeira de Sebastião Barros, essa cidade eu consegui essa bandeira diretamente com o prefeito. Eu consegui o WhatsApp do prefeito, e aí o prefeito passou para mim as fotos da bandeira da cidade, eu fiz no computador e passei para ele. E, claro, guardei comigo também, né? Então, essa viagem, assim, como eu sou um apaixonado pelo meu país, sou apaixonado por geografia, então isso para mim foi uma viagem assim, sem sair de casa, uma viagem inesquecível. Não, muito legal. E durante a entrevista a gente foi mostrando várias bandeiras, deu para ter uma ideia, né, da riqueza que é, né, da diversidade que é. Imagina 5.569 reunidas, né? 5.570 por causa do Distrito Federal. João, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, viu? Espetacular, espetacular de verdade. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço. E fica aí que nós vamos mostrar agora
que não é só você que é curioso, não. O mundo inteiro é curioso. Vamos ver.